eu posso dizer não. Eu posso dizer, eu não faço isso. Eu não quero isso. Eu opto por não viver isso. Eu decido não praticar isso. Eu decido na obra fazer ou não fazer. Escolha. Embora eu tenha uma natureza pecaminosa, eu tenho poder de escolher. Certo? E não venha com essa churumela, com essa conversa fiada, de que eu fiz, mas não queria. Porque não é assim. A gente sabe muito bem quando escolhe o errado, especialmente porque a culpa nos acusa, às vezes já antes de cometer, e às vezes terrivelmente depois. Só que o problema é que depois, além da culpa, tem também as consequências. Todas essas atitudes provocam consequências. As obras do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. E não são, não é? Não são os frutos do Espírito, como se imaginar assim, uma laranjeira cheia de laranjas. Agora eu vou pegar o amor, vou pegar a alegria. Não. Os estudiosos entendem que isso aqui é como se fosse os gomos de uma laranja, ou de uma mexerica, né? Que você tem o mesmo fruto, é o mesmo fruto. Está ali, é único. Não são muitos frutos, é o fruto. O Espírito Santo vem de pacote, né? Traz tudo bom. Aí a gente, aquela lista anterior, dá uma preguiça, né? De ler. É triste, mas olha que lista boa que começa aqui. Verso 22. A gente pode ler assim com a boca cheia, né? Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há. Ele acabou de dizer isso lá atrás, nós já lemos. Onde se o Espírito Santo controla, se o Espírito Santo exerce controle, nós já cumprimos toda a lei. Então, se a gente vive nisso aqui, é porque está controlado pelo Espírito Santo. Olha o teste, hein? Olha o teste. Então, Paulo faz uma lista, não é assim? Alguns entendem que como se fosse um fruto com 3 gomos. E aí ele faz o primeiro gomo. Como é que é o primeiro gomo que está na sua Bíblia? Amor, paz e alegria. Alguns estudiosos bíblicos entendem que essas 3 palavras se referem ao nosso relacionamento com Deus. De que maneira? Amor, paz e alegria tem a ver com Deus. O Espírito Santo me leva a amar a Deus. Eu amo a Deus. Nessa relação com Deus, eu tenho paz. Eu estou em paz com Deus. E a consequência disso é que a minha vida com Deus é uma vida alegre. Eu tenho alegria na minha vida com Deus. Alguns entendem que aqui não está se falando de felicidade, nem amor a qualquer pessoa. Não. A ideia é que aqui se trata, essa tríade, amor, paz e alegria, se refere no meu relacionamento com Deus. A segunda tríade, veja só como é interessante, o segundo gomo, se refere às coisas que nós fazemos para os outros. Como é que está na lista aí? Longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade, que palavrão é esse? Longanimidade é aquela paciência de não agir com rapidez. A palavra, uma pessoa longânima é aquela que não é reagente. Ela não faz igual bicho, né? Que quando é atacado, avança. Longânimo é aquela pessoa que em relação ao outro, benignidade. Atos de benignidade com o outro. Uma pessoa benigna que quer o bem, faz o bem, ama o bem e faz o bem. Bondade, a melhor palavra aí seria misericórdia. Misericórdia. Bondade para com o outro é ser misericordioso com o outro.
é aprender a lidar com os erros do outro. Uma pessoa boa é aquela que, quando o outro faz uma coisa ruim, eu dou mais uma chance para acertar. Eu dou mais uma oportunidade para que ela faça bem feito. A terceira tríade, o terceiro gomo, veja que como fala da pessoa, olha lá, fidelidade, mansidão e o que é uma pessoa que é fiel, que é confiável? Eu sou confiável. Uma pessoa que nos relacionamentos, nos negócios, as pessoas olham e dizem assim, é confiável. Segundo, essa pessoa não tem fidelidade, ela tem mansidão. Veja que mansidão é algo que eu tenho. Sou manso. Mansidão. Amados, que difícil, né? Vocês não acham que é difícil isso? Segunda-feira, Deus nos livre. Andando aí em Brasília. Aí quando aquela pessoa passa na sua frente assim, sem dar seta, ultrapassa, aí você olha assim. E quando você está, por exemplo, como eu, que às vezes gosto de andar de bicicleta, e alguém tenta passar por cima de mim, e eu fico assim, oh Senhor. Ainda bem que na bicicleta a gente não anda armado, né? O que eu estou dizendo com isso? Não é fácil. Não é fácil. Domínio próprio. Domínio próprio. A gente percebe que se não for Espírito Santo, amados, não vai. Não depende de esforço. Entendeu? É fruto. Não tem esforço. É me deixar controlar de tal maneira que essas coisas acontecem e às vezes vai contra a minha natureza. Ah, mas aquele era brigão, era complicado, mas teve um encontro com Jesus Cristo, mudou. Já não é mais brigão, já não é mais curtânimo, é longânimo. Não é? É um desafio a gente viver isso no cristianismo, mas não funciona. E veja que é uma lógica natural, se um recipiente está cheio de um líquido, para que o outro entre, é preciso arrancar os entulhos, né? É preciso arrancar o que está fechando, o que está bloqueando. Para o Espírito Santo controlar a nossa vida, é preciso começar a arrancar aquelas coisas das obras da carne, sabe? Porque é naturalmente uma questão que está no texto, enquanto as obras da carne estiverem exercendo controle, o Espírito Santo não vai gerar o fruto. A árvore está doente. E o apóstolo Paulo então termina para nos falar nos versículos seguintes. E os que são de Cristo, vamos ler o verso 24 a 26, porque é a conclusão. Vamos lá? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e decisão, crucificaram. Veja que não foram crucificados, eles crucificaram. Está falando daquelas obras que eu crucifico, que eu mato, que eu coloco na cruz e digo, não quero isso. Verso 25, se vivemos no Espírito, se o Espírito Santo está controlando a nossa vida, se o Espírito Santo é Senhor da nossa vida, então o quê? Andemos, culto e vida, louvor e comportamento, o que eu creio e o que eu faço. Richard Baxter aqui dizia, o meu sermão pode durar apenas 1 hora, ele pregava muito, mas a minha vida prega o tempo todo.
versículo 26. Vamos juntos? Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns, tendo inveja uns. Eu leio esse versículo 26 aqui, essa vanglória aqui é aquele sentimento humano de ficar cheio, sabe? Sabe quando você vai se ficando cheio, 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 assim, se ensorbebece. Vanglória é o cheio de mim. Eu estou muito cheio de mim. Então, eu ando por aí, provocando uns aos outros, mas também tendo inveja uns dos outros. Mas se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você pode fechar os seus olhos? O que eu farei com a liberdade? A gente pode usar a liberdade para fazer muitas coisas. Mas do ponto de vista do Evangelho, a minha liberdade em Cristo não me autoriza a permitir que aquilo que eu sei que está errado, porque eu estou em Cristo, porque a lei do Espírito Santo me diz que é o correto, que é o certo, que é o verdadeiro, que é o amável, que é o puro, que é o desejável, que essas são as coisas lá do alto, eu sei o que elas são, porque eu estou em Cristo. Porque o Espírito Santo me gera a compreensão da vontade de Deus, então eu sei que quando eu faço errado, quando eu cometo errado de forma consciente, então eu estou sendo levado a viver na concupiscência da carne, e isso gera consequências terríveis na nossa relação com Deus, porque Deus nos ama tanto, porque Deus te ama tanto, e a vontade de Deus não é penosa, a vontade de Deus para a nossa vida não é dolorosa, não é angustiante, não é escravizadora, porque quando Deus diz para você e para mim, não vá lá, não faça isso, é porque Ele nos ama tanto, quer nos livrar daquilo que nos machuca, que nos fere, que nos diminui, que nos usurpa, que nos abusa, que nos condena, que nos escraviza, que nos faz morrer. Não há um mandamento na Bíblia, no Novo Testamento, uma única palavra de Deus em relação à nossa vida, que é fruto de um Deus que quer tirar a alegria dos homens. Essa é uma compreensão equivocada que se tem sobre a fé cristã. Que Deus tem prazer num povo que não se alegra porque Deus tirou deles todo o prazer. Pelo contrário. Pelo contrário. O Novo Testamento fala de uma vida com Deus. A verdade do Evangelho fala de um relacionamento com Deus. Que eu tenho prazer em Deus e na sua vontade. Eu amo aquilo que Deus me diz. Eu amo cumprir aquilo que Deus me diz, porque eu amo a Deus e sei aquilo que Ele tem para mim, é fruto do seu amor por mim. E Deus me ama tanto, 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 que não me quer ver sair pela vida me machucando e machucando os outros. Toda essa lista das coisas é porque Deus quer nos proteger. É como a gente fala para filho, e quem é que tem filho aqui, que está aqui e tem filho, sabe o que eu vou dizer. Meu filho, você vai se machucar. Meu filho, não faz isso, porque eu já fiz, e eu errei, e eu sofri. Eu não quero que você sofra. A vontade de Deus é perfeita. Eu queria nessa noite que você olhasse para o seu coração, que você falasse com Deus, há coisas que você tem feito e que tem te diminuído, que tem te usurpado, que tem abusado de você, que tem te machucado. Mas a palavra de Deus diz que você pode crucificar essas coisas. E se Deus diz que você pode, acredite, você pode. Você pode orar?